Salmo 147. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. Seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva e dá alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem, dos que esperam na sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus, pois ele reforçou as trancas das tuas portas, e abençoou os teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente. Dá neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete, faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó e as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação, todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. Este salmo nos convida a louvar a Deus pelo seu poder, pela sua sabedoria, pelas suas perfeições e também pela sua bondade para conosco, por Ele nos salvar, por Ele nutrir cada um de nós, a sua igreja. O versículo 1 convoca-nos a este louvor. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Amável, fazer isso é prazer de Deus. Amável é uma demonstração de amor. É interessante a palavra, fica-lhe bem o cântico de louvor. Não há nada que se encaixe mais à presença de Deus do que louvor. Quando nós estamos na presença de Deus, nós devemos louvá-lo. Homenagens aos homens nem sempre são adequadas. Por quê? Porque quem somos nós para merecer esse louvor, essa adoração? Mas Deus é digno de toda a honra, de todo louvor, e com certeza fica-lhe bem o cântico de louvor. Nós cantamos há pouco, né? Na música Louvores e Honra, convém, fica bem adorar ao Senhor. Este salmo, então, um salmo de ações de graças, nós podemos ver que alguns comentaristas acreditam que esse salmo é um salmo que está relacionado à reconstrução de Jerusalém, ou seja, ações de graças pelo regresso dos cativos. E a gente vê no versículo 2 um pouco desse significado, quando diz: o Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel, sara os de coração quebrantado e dispensa as feridas. Na linguagem de hoje, esse versículo está dessa forma, que Deus está construindo de novo Jerusalém.
Ele está trazendo de volta o seu povo que foi levado como prisioneiro para outro país. Ele cura os que têm coração partido e trata os seus ferimentos. Interessante como a Bíblia, a linguagem de hoje, é quase que um comentário da Bíblia, né? Ela altera bem, mas ela, de certa forma, está trazendo o sentido desse texto. E como nós vimos hoje cedo na escola dominical, aqueles que participaram, a Bíblia, ela sempre traz para nós uma aplicação. A Bíblia, ela toda em forma de parábolas, em forma de enigmas. E quando nós lemos a Bíblia, nós temos que aplicar a nós o que estes versículos querem dizer. Então, quando nós lemos aqui que o Senhor edifica Jerusalém, nós podemos lembrar que Jerusalém é essa representação da igreja, que o Senhor edifica a sua igreja. Então, o Senhor, Ele edifica o seu povo. Nós podemos pensar nisso como uma primeira argumentação do Salmo. O Salmo vai levantar essa relação de Deus em separar, escolher um povo para si e em cuidar desse povo de forma especial. Quando nós lemos o templo, aquelas belezas, tantos detalhes, até detalhes das roupas dos sacerdotes, tudo aquilo está falando a respeito do poder de Deus, do cuidado de Deus, da perfeição de Deus. E assim Deus cuida do seu povo. E quando se fala de povo, se fala de privilégio, se fala de alguém que foi separado por Deus. Nós somos esse povo. Nós temos esse privilégio de ser conhecidos e sustentados por Deus. Deus se agradou de cuidar de cada um de nós. E porque Deus sustenta e edifica essa igreja, nós podemos ter a certeza de que Ele faz isso muito bem. A palavra diz aqui que Ele sara as feridas, cura os que têm um coração partido, sara os seus ferimentos. A própria destruição do templo, o próprio exílio, e depois a reconstrução, o povo tomando posse da terra, tudo isso está relacionado com a nossa vida, que em alguns momentos podemos passar por dificuldades, até mesmo por certos tombos e ruínas dos nossos muros, mas é o Senhor que nos restaura. E a mesma coisa com a igreja do Senhor Jesus. Ele não permite que essa igreja se desfaça, porque é a obra de Deus. É interessante pensar assim, você pensar na sua vida como obra de Deus. Você é a obra de Deus. A sua vida não é simplesmente a existência de alguém com CPF, com endereço. Mais do que isso, você é uma obra de Deus. E a confiança que nós temos está baseada nas próprias promessas de Deus. Aqui nós vemos então uma segunda argumentação do Salmo. As promessas de Deus nos fazem confiar mais nele. Quando nós encontramos no versículo 4 que Ele é capaz de conhecer as estrelas pelo nome, e aqui diz que Ele conhece contando o número das estrelas e chama todas pelo nome. O que é que a gente pensa? Deus é um conhecedor de astronomia. Se você parar para pensar, a quem Deus compara as estrelas? Se você reparar, Gênesis 15:5, quando Abraão estava de certa forma triste por não ter um descendente, o que Deus falou com ele? Vamos lá fora. Depois chegou lá fora, Deus falou: olhe para os céus. Você
pode contar as estrelas? E depois Deus lhe disse: será assim a tua posteridade. Nós somos comparados com as estrelas dos céus, mas não somos estrelas perdidas. Repare que nós somos comparados então a uma multidão, muitos são do Senhor. Nós somos comparados a pessoas com nome. Ele conhece o meu nome, Ele conhece o seu nome. E o que significa conhecer o nome? É conhecer a pessoa. Deus conhece a nossa história. E qual é a promessa dele? De cuidar. Nós somos essa herança do Senhor, essa igreja do Senhor. Versículo 5 diz que grande é o seu poder, grande é o Senhor, poderoso, o seu entendimento não se pode medir. Podemos confiar nesse Deus que tem poder ilimitado. E ao mesmo tempo, quando fala do poder de Deus, fala: Ele ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Ele ergue cada um de nós. Por isso, louvai ao Senhor. Louvai, cantai louvores ao Senhor. Falando ainda sobre o poder de Deus, ele dá o exemplo de algo que a gente está vivenciando nesse momento: a chuva. Quem já parou para olhar o céu de manhã? E quantas vezes você olha e não tem nenhuma nuvem? Pelo menos você não consegue enxergar nenhuma nuvem. E não precisa passar muito tempo. Depois de algumas horas, você olha para o mesmo céu, está cheio, repleto de nuvens por todo lado. E aqui diz o versículo 8: cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar os montes a erva, dá alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. O Salmo quer deixar bem claro que é Deus que nos sustenta. Por que nós louvamos a Deus? Porque é Deus que nos sustenta. Ele nos sustenta espiritualmente. É dele a nossa salvação. Ele nos sustenta emocionalmente, espiritualmente. Como cai a chuva e as ervas brotam, esse pão, esse sustento de Deus, ele é a representação do sustento total da nossa vida. Total da nossa vida. E ele quer deixar bem claro isso, que nós precisamos louvá-lo, reconhecer o Senhor, a misericórdia do Senhor, e lembrar que dessa forma que Ele quer que nós estejamos vivendo. É muito fácil nós esquecermos que é Deus que manda a chuva, que é Deus que nos sustenta, e começarmos a confiar na nossa própria história. O mundo vive dizendo: confie em você mesmo, em confiar naquilo que adquirimos, ou em certo poder que temos, seja um poder limitado, seja dono da nossa própria casa, ou seja um poder maior aí, prefeito de uma cidade, seja o que for, confiar nisso. Por isso ele diz que Deus não faz caso da força do cavalo, nem se compraz no músculo do guerreiro. Ou seja, Deus não tem prazer naquele que confia na força do seu cavalo. O cavalo para a batalha era importante, você tem que ter um bom cavalo. O músculo do guerreiro é importante, mas quem deu força ao cavalo? Ele acabou de dizer que quem deu alimento aos animais foi Ele. Quem dá sustento à vida é Deus. Por isso Ele não faz caso, ou seja, Deus sabe que tudo que nós temos vem dEle.
E Ele não quer que nós estejamos confiando nestas coisas, mas confiando no Senhor. Versículo 11: Ele agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Nossa força vem de Deus. Ele deixa muito claro que ninguém tem motivo de orgulhar-se. Ninguém. O guerreiro não pode se distrair confiando nos seus músculos e na sua própria força. Ele precisa confiar em Deus. Como que é difícil isso, né? No mundo em que vivemos, em que nós nos colocamos de forma tão pequenina e nos orgulhamos por coisas tão banais. Você consegue se orgulhar por uma roupa que você está vestindo. Você consegue se orgulhar por uma conquista. E devagarzinho Deus vai ficando lá num outro lugar. Os elogios humanos vão sobressaindo sobre esse elogio a Deus. Todo elogio cabe a Deus. Até quando nós vamos elogiar alguém, nós devemos lembrar que estamos elogiando a Deus, porque se alguém conseguiu fazer alguma coisa que merecesse louvor, é porque Deus capacitou. Nós nunca louvamos o homem, nunca podemos louvar o homem, porque quem dá sabedoria e força ao homem é Deus. A coisa mais errada é gloriar-se em si mesmo. 2 Coríntios 10:17 resume bem isso que nós estamos falando, quando diz: aquele porém que se gloriar, glorie-se no Senhor. A mesma passagem em Jeremias 9:23 e 24 diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o rico trabalhou para ser rico. Agora que ele conseguiu ser rico, ele não vai se gloriar na sua riqueza? Mas é isso que a Bíblia está falando. O forte não vai se gloriar na sua força. Deus quer colocar em nós uma lembrança muito importante, quando Ele diz: mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Percebe que a mensagem de hoje está dizendo exatamente que a função nossa é glorificar a Deus, elogiar a Deus. Nós não somos proibidos de nos alegrarmos, mas a nossa alegria, ela sempre tem que ter base a lembrança do sustento de Deus, do poder de Deus. Diz o texto: porque destas coisas me agrado. Destas coisas me agrado. Essa bondade de Deus, ela é continuada aqui, quando Ele diz, versículo 12, 13 e 14, sobre a proteção de Deus em Jerusalém: reforçou as trancas das tuas portas, abençoou os teus filhos, estabeleceu a paz nas tuas fronteiras, e te farta com o melhor do trigo. Quantas bênçãos, diz, e quantas são as bênçãos. Semana passada eu disse: quem não veio na escola dominical perdeu. Esse domingo eu vou repetir: perdeu de novo. Que lição bonita. Fala sobre o povo de Deus, que era abençoado por Deus, e depois de ser abençoado por Deus, o que eles faziam? Pecavam mais ainda. E Deus vinha com o juízo. Mas Deus, em certo momento, reconhecendo que o povo é um povo fraco, vinha com a sua misericórdia.
E não é isso que acontece, irmãos, muitas vezes. Nós não somos um povo que vive louvando o tempo todo a Deus. Mas quando nós recebemos a água, nós queremos o maná, a carne. Quando nós recebemos a carne, nós somos como alguns do deserto, que comeram até ficar fartos e ainda reclamavam. Nós até brincamos na aula da manhã que o Senhor matou primeiro os gordinhos, né? Que os que comeram mais. Aqueles que estavam quase que entupidos de maná e reclamando ainda, Deus matou aquelas pessoas. Quantas vezes nós estamos assim, entupidos de bênçãos, de alegria, de coisas acontecendo ao nosso redor o tempo todo, o milagre de Deus se renovando a cada instante. Nós não enxergamos? Continua ressaltando o poder de Deus, fica claro o poder dele sobre as estações do ano. Ele fala sobre vento, gelo, frio, calor. Deus preserva todas as coisas. Apesar do homem estar tentando destruir todas as coisas, Deus preserva. O homem destrói a água, poluindo. O homem destrói os alimentos, o desejo de ganhar dinheiro, né? Nós estávamos ouvindo uma reportagem essa semana sobre os frangos que estão sendo cada vez mais misturados, né? Com vacinas, com antibióticos e desenvolvendo bactérias. Aqueles frangos que crescem rapidamente para ser vendidos rapidamente, e nós comemos e ficamos doentes rapidamente. E Deus ainda preserva todas as coisas. Deus preserva a nossa vida. Fica claro o amor e o sustento de Deus. Por último, nós vemos aqui no versículo 19 e 20 o mais importante que Deus nos dá, e muitas vezes o mais desprezado por nós, que é a sua palavra. Olha o versículo 19 e 20. Mostra a sua palavra a Jacó, e as suas leis e os seus preceitos a Israel. A palavra de Deus, nós falamos que muitas vezes ela vem como enigmas, como parábolas, porque exatamente nós somos privilegiados, únicos a entender. Só as estrelas do Senhor, estrelas de Jesus, compreendem a palavra. É isso que está dizendo o versículo 20. Não fez assim a nenhuma outra nação, todas ignoram os seus preceitos, mas o povo de Deus, ou seja, quando ele fala aqui, mostra a sua palavra a Jacó, pense em você, mostra a sua palavra a mim. Enquanto não fez isso com outros povos. Eu tenho dito que achei muito bom a gente estudar os Salmos, porque Salmos são os textos mais lidos. Mas quando a gente parou para ler um Salmo dessa forma? Quase a gente não para ler o Salmo, versículos, tentando entender o significado, meditar. E é isso que nós temos que fazer em estudar a palavra. Não basta ler, celebrar e com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria, apresentar diante dele com cântico, porque o Senhor é bom. Amém. E aí, o que é? O que o Salmo diz? Celebrar e com júbilo ao Senhor, com todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria. Não, o que ele diz para você? Assim que nós precisamos ler a Bíblia. O que celebrar ao Senhor com alegria diz para você? Perguntas. Eu tenho celebrado a Deus com alegria, tenho louvado ao Senhor, pois fica-lhe bem o cântico de louvor. Não tenha medo de fazer um discurso elogiando alguém, porque com certeza tem alguém que conhece esse alguém e está lá.
Mas elogiar a Deus, não tenha medo. Então, somente nós temos o conhecimento de Deus, somente nós somos privilegiados com a verdadeira sabedoria de Deus. O mundo está perdido. Assista um pouco de televisão, as pessoas brigando, se matando, usando drogas. Essa história desse piloto aí, que provavelmente, porque estava sendo caçado por problemas de saúde, como ele não conseguiria atingir o topo lá da empresa, resolveu jogar um avião cheio de pessoas, cometeu um suicídio coletivo, né? Tudo indica que isso que aconteceu. Essa pessoa não tinha sabedoria alguma, ela não conseguiu se encontrar. Quantos estão aí perdidos? Mas Deus colocou para nós a sabedoria, o entendimento da palavra de Deus. Eu costumo algumas vezes pensar, né? Deus me deu o dom de cantar, de escutar uma música, de conseguir tocar aquela música. Eu tinha que tocar muitas músicas, né? Porque se eu consigo, por que não, né? E às vezes a gente faz isso com certas habilidades, com certas coisas na nossa vida, que são até importantes. Deus te deu a habilidade de trabalhar com madeira, Deus te deu a habilidade de dar uma aula bem dada. Que bom, se prepare nisso, porque tem gente que não consegue. Deus te deu o dom de cantar, tem gente que desafina o tempo todo. Então desenvolva aquilo que Deus te deu. Mas qual é o mais importante dom e habilidade que Deus te deu? De conhecer a palavra, de ler essa palavra e ela ter sentido na sua vida. E o Espírito Santo ilumina para que você possa entendê-la. Então, o que nos falta? Precisamos ler a palavra de Deus. Então, irmãos, que possamos entender isso. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O convite está feito. Louve ao Senhor. Louvar ao Senhor por quê? Pelo seu poder, pela sua promessa em te salvar, em te sustentar. Louvar a Deus pela sua bondade e por ser uma estrela no meio de tanta escuridão. Pensa nisso, porque incontáveis são as estrelas, mas tem muita escuridão, tem muita escuridão, e que possamos louvar a Deus por isso, porque Ele nos fortalece, nos faz participante da sua sabedoria por intermédio da sua palavra. Louvai a Deus, fica-lhe bem o cântico de louvor. Vamos orar, irmãos. Pai amado, nós agradecemos ao Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por esta reunião, ó Deus, este dia da semana que o Senhor nos deu a oportunidade de passar esse tempo aqui, e sabemos que nos demais dias, ó Deus, sempre há tempo para louvar ao Senhor, e que no meio da correria, no meio de tantas atividades, ó Deus, não esqueçamos do mais importante, e principalmente, ó Deus, não venhamos a confiar mais em nós mesmos, os braços do guerreiro. Não confiemos, ó Deus, naquilo que o Senhor Deus colocou nas nossas vidas, ó Deus, como tantas coisas, como algum dinheiro, como alguma profissão, que não estejamos confiados no cavalo que montamos, mas no Senhor, ó Pai.
que sempre possamos louvar ao Senhor, que nos sustenta e que conhece cada um de nós, ó Deus. É isso que nós colocamos, pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém.